Exatamente. Porque, como é que eu falo isso? Nada por si só ele tem poder. Então, para nós, nem mesmo tipo um remédio é ele que está te ajudando, te beneficiando. Existe toda uma, vamos falar, uma luz divina que ela está contida dentro da natureza, que aparece que os olhos de um despercebido, aparece que por fora é a natureza agindo, tipo a natureza crescendo, tendo força, né, de fazer as coisas, né, de ter um fruto, nascer uma nova folhagem, mas na verdade tipo, é aquela luz divina que permeia dentro da natureza e vitaliza ela. Não só vitaliza perdão, não só vitaliza a existência dela, porque isso é óbvio, né? Tipo, uau, a natureza está sendo vitalizada, ela só existe porque Deus quer que ela exista. Então, tipo assim, essa força ela estaria, tipo, como falar, fazendo as supercordas vibrarem dentro dos quartos, dentro dos... Tá, Baruch Hashem. O pessoal pode entender desse jeito, realmente. Isso é um salmo que fala, né, que constantemente Deus está renovando a obra da criação. Mas quando você vai olhar em hebraico, fala, quando você olha em hebraico, você percebe que está escrito tipo assim, que tipo, como se em todo momento Deus estivesse criando a obra da criação. Aí você fala assim, peraí, estranho. Como assim Deus está criando? Deus já criou. Deus criou, não, constantemente Deus está criando de novo. Ou seja, constantemente ele está vitalizando. Então isso é uma explicação. Mas existe uma outra explicação, que é o seguinte, que a gente vai aprender, fala o seguinte, falar que tudo precisa de uma ordem divina. Aí tem um versículo que fala assim, não desprende a folha da árvore, uma única folha não desprende, se não tiver uma autorização divina. Aí você fala, uau! Então, tipo assim, não só que Deus está vitalizando, mas também que Ele está controlando quantas folhas a árvore vai ter, quantas folhas a árvore não vai ter. Qual o efeito daquele remédio no seu corpo? Se ele vai funcionar 100%, se ele vai funcionar 20%. Entende? Tipo, e pro o olho da pessoa, ela fala assim, não, o feijãozinho brotou. Não, tipo, qual feijãozinho vai brotar, qual feijãozinho vai apodrecer. Tipo, não só que Deus está criando a obra da criação dele, vitalizando ela, dando força para ela continuar na existência, mas também que ele está decidindo como as coisas vão acontecer. Então, você fala, poxa, mas a terra brotou fruto, mas tipo, Deus que fez isso. A terra não tinha força por si só, não tem poder por si só, e a mesma coisa acontece com os astros. Os astros não têm poder por si só, mas tudo acaba sendo, como fala, é como se Deus... A verdadeira expressão é essa, Deus está oculto dentro da natureza. Entendeu? Tipo, ele está, como fala, poxa, eu queria lembrar o nome dessa palavra. Quem fala muito para nós disso aí é o próprio Urashi. O Urashi fala, olha, aqui é Deus em Gevurah, Deus em severidade, olha, aqui é Deus em Resh, aqui é Deus em bondade. E você fala assim, mas tipo, qual a diferença? É Deus sendo Deus, ponto. Não é Deus sendo Deus, tipo, existe uma diferença. Porque o Deus, por exemplo, em Gevurah, ele já está trabalhando dentro de leis estabelecidas. O Deus, tipo, Yud Rei, Vav Rei, né, o tetagrama, ele está trabalhando como fala, ele está trabalhando acima das leis estabelecidas, acima daquilo que a gente chama de natureza, de natural, que é da onde sai o nome Elohim, né? Hateva, natureza, em hebraico, 86, ele mata dos dois, ou seja, natural. O Shem Havaiah, ele está acima do natural, ou seja, ele, vamos falar, talvez supranatural, acima da natureza, alguma coisa assim. Então, tipo, você poderia abrir milhões de portas e nenhuma dessas portas seria como se você estivesse criando o seu destino. É absurdo isso. Não importa qual caminho você escolheu. Deus vai estar lá te esperando. Deus criou cada caminho, cada jornada sua. Aí você desvia um caminho pior, ele está lá, está esperando. Aquele caminho, aquele traço foi ele. Você só decidiu entrar em qual porta. Em qual porta eu decidi entrar? Decidi entrar nessa porta. Decidi naquela porta. E assim também é a natureza. Tipo, em cada questão que Deus cuida,
ele cuida como se fala, como se só aquela questão existisse. Tipo, não dá pra nós entender isso, porque por isso que tem um versículo que fala assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Se eu, por exemplo, priorizar o cuidado da panela do fogo, eu não tô olhando no celular, eu tô focado naquilo. Mas Deus não. Ele tá olhando a panela no fogo, ele tá dando 100% de atenção para ele na panela do fogo, 100% da atenção no celular. Para nós seres humanos, tipo, é impossível 100%. Até a mulher, que ela é multitarefa, ela não dá 100% de atenção em tudo. Mulher é multitarefa, ela resolve 20 coisas ao mesmo tempo. Mas ela não coloca 100% de atenção em tudo. Deus vai colocar 100% de atenção em tudo. Em quantos gatinhos vai ter no mundo esse mês? Quantos gatinhos vai morrer nesse mundo esse mês? Qual a tabelinha de cores que eles vão nascer? Quantos X vai nascer preto e branco e marrom, preto, branco, marrom e cinza e preto. Fala, uau, como assim? Em tudo isso ele é 100%. Tipo, então, é uma distância que existe entre nós e ele, que, tipo, literalmente é por isso que ele é chamado de Ein Sof, ou infinito. Não dá para nós acompanhar, mas a gente consegue sentir isso. Tudo existe, tipo, uma complexidade linda, uma perfeição, profundidade linda. Tudo você acha, tipo, se você for olhar, tipo, como fala, abelhas, o trabalho das abelhas, poxa, que complexo, que lindo, cada espécie, o lado onde ela coloca as casinhas, tal, não sei o que, as formigas, mesma coisa. Ou seja, não importa onde na natureza você olha, você vê uma complexidade, você vê tipo, uma sabedoria incrível, uma consciência por trás da natureza, por mais que está dentro da limitação. Dentro da limitação. A abelha ela não fala o que ela quer, ela não escolhe o que ela quer, mas ela escolhe dentro daquilo que lhe é permitido, que lhe é cabível, vamos falar assim. Por exemplo, ela escolheu aquela árvore. Ela escolheu aquela árvore dentro daquilo que era lhe cabido. E é mais ou menos, só que com muita diferença, a nós seres humanos. Tipo, uau, você escolheu aquela parceira. Tipo, você não poderia escolher qualquer uma das parceiras. Se tivesse uma pessoa muito longe, você não tem recurso. Se tivesse uma pessoa muito longe do outro lado do mundo, você nunca nem teria conhecido essa parceira do outro lado do mundo. Então, ou seja, você também escolhe aquilo que é colocado na sua frente. Você vai escolher de acordo com as possibilidades que você tem. E é por isso que a gente fala que esse mundo ele está fechado em Elohim, está fechado em Elohim. E a nossa reza, o nosso estudo de Torá, que ela é fechada no Shem Havayah, acima da natureza. Você pega Shimon Bar Yochai, está fugindo do imperador romano, ele entra dentro de uma caverna e começa a brotar água e nascer coisa para ele comer, folha, como falar? Arroba. Para ele comer. Fala, peraí, é sério? Da onde isso? Aí ele depanava aquele arvoredo, né? Ele depenava ela inteirinha e tal, comia as folhas dela. Aí no outro dia tava cheio de novo. Falou, ué, sério isso? Isso é coisa de milagre, isso não é da natureza. A natureza se depenou, vai levar uns 15, 20 dias para nascer de novo, tal, não sei o que lá. Talvez algumas não vão nascer no mesmo lugar. Pode levar tipo 14 dias só para começar a nascer em um lugar diferente, ter uma folhagem em um lugar diferente, tipo, ter uma folha completa, 3, 4 dias para brotar, 8, 9 dias. Eu falo uma coisa que é rápida. Aí ele todo dia ali comia e tal, pá. Você fala, uau, tá além da natureza. Aí você tá no deserto e todo dia desce comida do céu para você. Uau, sério? Tá além da natureza. Entendeu? Mas sim, por mais que exista tipo uma sabedoria, uma complexidade quase que infinita, já no nível da natureza, a natureza ela não limita Deus. Você entende? Não é que Deus se expressa através da natureza. Uma das formas de expressar é através da natureza, mas não que tudo vem dali. Então, uma pessoa ela pode falar, poxa, que é o que Deus fala para Abraão. Poxa, os signos, os astros, os não sei o quê, eu preciso saber qual que é o melhor dia para mim poder, como fala, ter bom sucesso. Então, seja, eu vou fazer uma caminhada, qual o dia que é menos perigoso, qual o horário que é menos perigoso.
dependendo do lugar onde a pessoa mora, não existe horário. Todo horário vai ser perigoso, né? A pessoa mora num lugar muito perigoso e tal, não tem horário. Qualquer horário é perigoso. Mas, tá, vamos olhar no céu, nos astros e tal. Mas, tipo assim, a pessoa não está incumbida a só viver naquilo. Ela pode simplesmente invocar o nome divino, né? O Shem Havaiah, o tetagrama. Como assim? Tefilah, a oração, simplesmente rezar. Quando a pessoa ela reza, o que reza é? Você já parou para pensar o que a reza é? Vamos falar? Deus? Sim, mas tipo, se Deus já preparou tudo para nós, já colocou o mundo, as leis naturais, tal, certo? Aí você me fala, para que eu vou rezar? Deus já não sabe tudo? O que é rezar? Para que eu vou rezar? Deus já sabe tudo, Ele que cria tudo, é Ele que dá. Então por que eu vou rezar? Livre-arbítrio? Livre-arbítrio? Ah, mas que tem o livre-arbítrio não vai depender da minha escolha, mas para que eu preciso ir lá falar com Deus? Tipo, eu posso ter uma escolha boa, uma escolha ruim, tipo, sair de casa ou não sair de casa, fazer o Shabat ou ir no barzinho, sei lá. Mas, tipo assim, tá, livre-arbítrio é isso, né? Escolha. Mas para que eu preciso rezar? Por acaso Deus não sabe as minhas necessidades? Deus não sabe o que eu preciso? Então, por que eu rezo? Já pensou nisso aí? Eu acredito que seja para se conectar, né? Boa, boa. Tá no caminho. Mas a reza ela faz um pouco mais do que se conectar. Porque dentro da reza você faz pedido. Se Deus já sabe o que você precisa, e Deus ele dá para nós tudo o que a gente precisa, pedindo ou não pedindo, por que eu vou pedir? Verdade. Pode, né? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo trazer isso. O motivo de a gente pedir é porque a gente está insatisfeito com a nossa realidade. O momento que você chega em Deus e fala assim, Deus, peraí, seus planos são melhores que os meus, mas hoje eu preciso daquilo. Na minha limitação, eu preciso daquilo. Eu preciso de um carro, eu preciso de um emprego, eu preciso de um, sei lá, qualquer coisa. Mas você coloca ali, você determina, poxa, é isso que eu preciso. Não é que com isso eu vou fazer mais para você ou menos para você. Mas é que hoje, para mim continuar, estar bem, emocionalmente, psicologicamente, para mim poder chegar aqui e ter essa ligação contigo, no estado mental, psicológico, emocional bem, eu preciso daquilo. Eu preciso daquele livro de Torá, eu preciso daquele carro. Se tivesse aquele carro, eu chegava mais cedo, pá, eu não teria problema, daria mais tempo de estudar Torá. Aquela moto, não sei. Você entende? Então, é aquele momento que você fala para Deus, olha, eu estou insatisfeito com aquilo que você me deu. Você acha que isso é certo ou você acha que isso é errado? Acho que é certo, né? Certo. Porque Deus colocou nós para ser co-criador. Tem um criador, que é Ele, né? Sofre, infinito. E nós co-criador. A gente vê várias vezes quando Hashem mostra isso para o judeu. Por exemplo, o oitavo dia o judeu faz o Brit Milá, a circuncisão. Circuncisão, um pacto, tal, não sei o que lá, mas para que significa? Qual é o objetivo disso? Você pode simplesmente fazer um pacto com alguém de palavra. Você faz um pacto de palavra, você fala uma coisa com outra pessoa, você é uma pessoa séria e determinada, outra pessoa é uma pessoa séria e determinada, e acabou. Você precisa registrar isso no pulso, na pele ou no órgão genital masculino? Não tem sentido. Até o nome Brit Milá, Brit é pacto, Milá é palavra. Pacto de palavra. Tá, é um pacto de palavra, só que eu tenho que fazer um corte. Que pacto de palavra é esse que eu preciso fazer um corte no meu corpo? Na verdade, não é que você precisa fazer um corte no seu corpo. É que o corte no seu corpo, você está falando, olha Deus, eu estou sendo co-criador. Eu estou terminando a criação. Estou terminando o processo criativo. Eu estou trabalhando junto com você. Quando você chega para Deus e fala assim, olha, eu preciso de tal coisa, você está fazendo isso. Você está criando um mundo melhor.
Não que Deus não saiba, mas que ele simplesmente ele se ocultou o suficiente, para que você se manifeste como um indivíduo. Ele se escondeu o suficiente para que você tenha um objetivo nesse mundo, um porquê nesse mundo, um pra quê nesse mundo. E o mais importante, passar a vida apenas recebendo prazeres, sem nem sequer conseguir fazer nada no mundo, é a mesma coisa uma pessoa que ela é egoísta. Então a gente vem para esse mundo, a gente vem para transformar o mundo também. Então, ou seja, quando você vem para esse mundo, você consegue transformar o mundo, Baruch Hashem. Ou seja, o objetivo desse mundo, o judeu vai lá e faz o Brit-Milá, terminando a criação do homem, terminando o detalhe ali. Tem uma clipote agarrada ali, ele separa aquilo dali, pronto. Né? Tem uma capa, né? E faz a separaçãozinha, pronto, olha agora, está separado. Ou seja, ele conclui a criação. Esse é o nosso motivo. Esse é o nosso porquê que a gente faz a tefilá, a oração. A gente está ligado com Deus, porque nós não temos poder sozinho. Mas o que acontece é que, literalmente, a gente está completando a criação. Então o que acontece? Não é como se Deus não soubesse que você precisa de um carro. Mas é que ele vai atrasar você ter um carro até que você chame por ele. Nós aprendemos por isso, disso lá na frente vai aprender já nas páginas da Bíblia, fala o seguinte, que a planta não tinha crescido porque não tinha homem para lavrar a terra. Ele fala, ué, e por acaso Deus não tem poder para fazer a planta crescer? Precisa de homem para a terra? É aqui Deus falando o seguinte, olha, eu não fiz o mundo para me cuidar do mundo sozinho. Eu fiz o mundo para nós cuidarmos do mundo junto. Aí vem Adão, ele reza e vem a chuva. Ele ara a terra e daí as novas sementes saem. E assim por diante. Ou seja, a gente aprende que nesse mundo a gente não somos insignificantes. Entendeu? E aí esse é o gancho que eu quero fazer com os atos que você estava falando. Nós não somos insignificantes ao ponto que nós simplesmente temos que receber do mundo, mas que nós somos capazes de mudar o mundo. É o que Deus fala para Abraão. Sai da tua tenda e olha para as estrelas. Só que a expressão em hebraico, não dá para ver isso em português, mas em hebraico é como se ele estivesse tipo, apontando para baixo, né? Tipo, e olha para as estrelas que estão abaixo de você. Né? Então, assim, não é como se Abraão tivesse contado as estrelas em cima dele, contando as estrelas abaixo dele, quer dizer, ó, você está acima das estrelas. Você está acima das Madalores, você está acima das constelações, você está acima disso daí. Você fala assim, uau, como assim? Ou seja, você pode mudar tudo isso. E esse é o verdadeiro poder do livre-arbítrio. Você pode mudar tudo isso. Entendeu? Você está pobre, você pode mudar, você pode ficar rico. Ah não, mas houve um decreto, tal, não sei o que lá, mas você pode fazer techuvá, você pode pedir diferente. Com a techuvá você pode quebrar qualquer coisa, com a tefilá você pode alcançar qualquer coisa, oração você pode alcançar qualquer coisa. Ou seja, esse é o grande kiddush, esse é o grande santificação, esse é o grande segredo, o grande concerto, o grande tikkun que nós fazemos nesse mundo. Não é como se Deus fosse tudo e nós não fosse nada. Deus, ele é, mas nós também. Se nós não fosse nada, ele não tinha criado nós. Deus, ele criou nós para um objetivo, para um fim, para um meio. Como tudo que a gente faz hoje, a gente faz para um meio. Você trabalha para ter sustento. Você bebe água para não morrer desidratado. Você come para não desmaiar. E assim por diante. Nós temos um meio. Ele também teve um porquê para criar o homem. Ele criou o homem para que o homem também fosse capaz de criar. Só que não no nível divino, lógico, mas no nosso nível. Ou seja, no nosso nível, ser capaz também de... Mas quando a gente está criando, e esse é a grande kiddush aqui, quando a gente está criando alguma coisa, a gente tem que levar isso na honra, no kavod, ao eterno. Poxa, eu tive uma sorte muito grande, um azar muito grande. Baruch Hashem. É a mesma coisa que acontecer quando você fez alguma coisa por si só. Pô, eu fiz um bico aí, ganhei um dinheiro top. Tem que agradecer a mesma coisa para Hashem. A perna, a saúde, a respiração, o fôlego, a oportunidade, a conclusão, ele conseguiu ajudar você a concluir aquele bico e tal. Ou seja, tudo aquilo foi por causa dele. Então você faz aquilo e santifica ele, leva o nome dele, engrandece o nome dele em cima da sua ação. Ou seja, o tempo todo você está sendo um criador, um co-criador, mas sem desligar de quem é a força que está te dando
capacidade de você fazer as coisas. Ou seja, não é como se os astros fossem a coisa mais importante que existe. A coisa mais importante que existe é você. A coisa mais importante que existe sou eu. Vai precisar da minha ligação com o Eterno. Com um dia de boa sorte ou com um dia de má sorte, se a minha ligação do Eterno estiver boa, o dia de má sorte vira boa sorte, entendeu? E se a minha ligação com o Eterno estiver ruim, no dia de boa sorte eu vou ter má sorte. Entendeu? Eu vou adicionar maldições para mim. Poxa, mas era para ser um dia bom. Era para ser um dia bom. E isso falando de quando a gente está trabalhando na natureza, sem falar de um milagre. Se for um milagre, não tem astro que vai ajudar, não vai, nada disso aí vai estar ligado. Se for um milagre, é o próprio Hashem trabalhando. Né? Imagina um milagre, né? Muita gente não enxerga isso como um milagre. Um milagre dentro da natureza, mas ainda é um milagre. É o seguinte, você faz uma Ibunidut poderosa, faz aquela reza. Depois daquela reza Ibunidut e tal, ficou 2 horas pedindo perdão, 2 horas agradecendo, passou 20 minutos pedindo, aí você vai lá e joga na Mega e ganha. Puxa, isso é um milagre, fala sério. É uma transformação. Bem, então vamos lá, vamos entrar pro tema. Vamos lá. Nós estamos num processo de conclusão de um tema. E nós tínhamos parado falando o seguinte. Uma coisa pesada. Nós tínhamos falado que a morte era boa. Morrer era uma coisa boa. Então eu vou fazer só um resumo para a gente entender onde nós estávamos. Disse que Deus trabalhou até o último... O trabalho que estava prescrito para ser feito no Shabat foi feito por ele no 6º dia, conforme explicado no Midrash. Deus abençoou e santificou. Ele abençoou o maná uma vez em todos os dias da semana, mesmo cair a quantidade de um homer, uma porção, por pessoa, ao passo que no 6º dia cada um recebeu uma porção dupla e santificou através do maná que caía no Shabat. Esse verso foi escrito com referência ao que viria no futuro. A cronologia dos céus da terra foram... Aqui, ó. Deus completou o seu trabalho. Rabi Shimon disse: um ser de carne não consegue saber determinar exatamente o tempo. Por isso necessita adicionar o sagrado ao profano, ou seja, adicionar certo tempo na margem de segurança para compensar sua incerteza. Em relação ao horário do Shabat, Deus conhece exatamente o tempo e seus momentos, né? São criações dele. E assim adentra nele, no Shabat, com permissão de um fio de cabelo. Ou seja, ele trabalha até o último instante, não vou nem falar segundo. A ponto de parecer como se ele houvesse completado o seu trabalho naquele dia. Outra interpretação que nos fala no mundo, descanso. Veio o Shabat e com ele veio o descanso. E desse modo ficou concluído e completado o trabalho da criação, pois no 7º dia foi o descanso. E daí o que a gente estava falando? A gente estava falando o seguinte, que nos próximos capítulos, eu vou até dar uma adiantadinha aqui, só para você entender sobre o que nós estamos falando. Aqui, ó. Aqui. Lá na frente o que acontece? Diz o seguinte.
Eles ouviram a voz de Deus, o Todo-Poderoso, movendo-se no jardim em direção do dia. O homem o homem disse a sua mulher, perdão, esconderam-se, perdão, deixa eu ler direito, o que aconteceu? O homem e sua mulher esconderam-se de Deus, o Todo-Poderoso, dentre as árvores do jardim. E Deus Poderoso chamou o homem, e onde vocês estão? E ele disse, ouvi a sua voz no jardim e temi. Tem todo aquele diálogo que acontece, né? Sobre por que você fez isso, tal, que vai você comer, isso que vai deixar para quando chegar o momento certo, para a gente poder falar sobre isso. Aí foi dito, o Todo-Poderoso disse, o homem agora é como um de nós, que já tem o conhecimento de bem e do mal, e agora talvez estenda sua mão, pegue da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então Deus Todo-Poderoso mandou embora do jardim e expulsou no leste do jardim. E aqui a gente já entende o seguinte, tá bom? Quando é que ele foi expulso? Depois que acabou o Shabat. Quando é que ele comeu do fruto? Antes do Shabat. Então aqui fica o seguinte, quando Deus fala que viu que era bom, Deus está vendo o homem comer do fruto, está dizendo que é bom, então a gente vai ter que abordar isso com cuidado depois, para a gente não falar que o fruto é um problema, a ordem talvez seja um problema. E a gente vai ter que abordar também com cuidado as maldições que Deus dá para o homem. Porque você vê que Deus fala que, pô, isso aqui é bom. A gente vai ter que entender, né? Trabalhar é bom? Morrer é bom? Ter dor para ter filhos é bom? Ter filhos é bom, mas ter dor para ter filhos é bom? A gente aprende que, na verdade, tudo isso é bom. São tudo concertos espirituais. Retificações. Refinamentos espirituais. E que sim, nada que nós fazemos aqui é como se eles não tivessem recompensa. Tudo que nós faz tem uma recompensa. Então vamos continuar. Rabi Shimon ben Elazar disse: E eis que foi muito bom. E eis que dormir é bom. Porque Deus colocou o homem para dormir. Foi no sexto dia. Que a gente viu aqui, ó. O sexto dia, os céus e a terra e os seus conglomerados foram completos. Então vamos lá. Vamos voltar um pouco. Foi amanhã o quinto dia e Deus disse. Não. E foi noite e manhã, quinto dia. E Deus disse: a terra produz criaturas vivas, de acordo com a sua espécie, gado, rastejante, animais silvestres, terrestre, de acordo com a sua espécie, assim foi. Deus fez os animais selvagens da terra, de acordo com a sua espécie, o gado, de acordo com a sua espécie, todas as criaturas que rastejam no chão, de acordo com a sua espécie. Deus viu que era bom e disse: façamos os homens a nossa imagem, como nós, e que domine os peixes, os pássaros do céu, a terra e as criaturas rastejantes. E Deus criou o homem ao seu molde. Ele o criou macho e fêmea. E diz, e os abençoou. E Deus disse: sejam frutíferos, multipliquem, encham a terra, conquiste, domine o peixe do mar, os pássaros do céu, todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que todas as plantas produzem sementes, sobre a face da terra, de toda árvore que tem fruta, com semente será alimento para vocês, e para todo animal da terra, e todos os pássaros dos céus, e tudo o que se move na terra, que nele tem alma viva, e toda a vegetação é planta e alimento, e assim foi. Deus viu que ele fez, esse que era muito bom, e foi a noite e amanhã, sexto dia. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente está vendo que todo esse episódio acontece no sexto dia. Então, aqui o Rabi Shimon, ele vê que Deus colocou o homem para dormir
para separar dele Adão e Havá. Ele fala, então dormir é bom. Só que dormir para uma pessoa, por exemplo, que é justa, não parece algo bom. Porque alguém não está recebendo a Torá dela, alguém não está aprendendo dela, ele não está podendo estudar a Torá, ele não está podendo rezar pelas pessoas. Bem, já um Orachá dormindo, isso é uma coisa boa. O Orachá dormindo, ele não está pecando, ele não está errando. Então a gente até entende certo ponto. Mas falar que isso é bom, como assim? A gente vai entender. O sono, uns 60 avos da morte, faz com que a pessoa ela possa estar nos tribunais celestiais. Ela possa, uma pequena partícula da alma dela, subir lá em cima. E a gente entende sobre o que está acontecendo aqui, o porquê que isso é bom. Vamos lá. O sono, então, é muito bom. Essa é uma pergunta retórica. Não aprendemos? O vinho e o sono são benéficos para eles, os ímpios, e o benefício para benefício para o mundo inteiro, ou seja, os ímpios estão dormindo, é uma coisa maravilhosa. Ele está ensinando menos pessoas a errar. Contudo, com o resultado de uma pessoa dormir um pouco, ela pode levantar-se e trabalhar extensivamente na Torá. Rabino Narman Bar Narman disse, em nome de Rabi Shimon Bar Narman, eis que foi muito bom, e esta é a boa inclinação, e eis que era muito bom, e esta é a inclinação para o mal. Ou seja, mesmo o nosso Yetzer Hará, nossa má inclinação, e o nosso Yetzer Tov, a nossa boa inclinação, ambos também são bons. O Yetzer Hará, ele ajuda você a comer na hora certa, dormir na hora certa, a ter saúde. O Yetzer Hará é justamente isso, a se reproduzir. O Yetzer Tov também é bom, ele te ajuda a se apegar na Torá, a deixar de comportamentos eticamente impróprios, moralmente incorretos, ele te acusa. Então ambos são bons, ambos refinam o homem. E não que o Yetzer Hará é mal, o mau instinto é mal, justamente ao contrário. O mau instinto te dá vida. Então a inclinação para o mal é muito boa. Essa é uma pergunta retórica. Pelo contrário, se não fosse pela inclinação do mal, o homem nunca construiria uma casa, nunca se casaria com uma mulher, nunca teria filhos, nunca se envolveria no comércio. Da mesma forma, Salomão disse, considerei todo o trabalho árduo e todo o trabalho excelente, que é a inveja de cada homem para com o seu homólogo. Isso a gente vai encontrar no Eclesiastes 4, verso 4. Bem, é claro que até aí a gente está conseguindo entender essa expressão. Mas essa expressão ela começa a piorar um pouco mais quando a gente começa a olhar as coisas que Deus fez no homem. A gente começa a realmente perceber que a gente tem que ser muito, vamos falar, delicado ao estudar a Torá. O Rabi Huna disse, eis que foi muito bom. Isso se refere a experimentar boa sorte. E eis que foi muito bom refere-se a vivenciar o sofrimento. E a experiência do sofrimento, então, é muito boa. Essa é uma pergunta retórica. Antes que através dela a pessoa alcance a vida no mundo vindouro. Da mesma forma, Salomão disse, a repreensão e a demonstração são os caminhos para a vida. Isso está em Mishlei, Provérbios 6, verso 23. Então aqui a gente já pegou outro detalhe. Até mesmo as provações, as dificuldades, elas são boas. Elas nos constroem, elas nos transformam. Mais do que isso, as dificuldades são capazes de expurgar qualquer, intenção negativa que nós tenhamos tido durante a vida e nos retificar ao ponto de nós sermos capazes, então,
de literalmente receber o mundo vindouro, receber uma recompensa que está além do normal. Porque o mundo vindouro é uma recompensa que nós não merecemos. Então, se a gente passa algum problema, alguma dificuldade nesse mundo, e essa dificuldade, você quer parar a expiação, essa dificuldade, Dá licença. essa dificuldade é capaz de nos consertar, de nos espiar, isso é bom. Imagina, eu ia perder, por exemplo, uma vida eterna. Não. Boa noite, Shalom. Cheguei atrasado, mas Shabbat tá morrendo. Shabbat Shalom. Então imagina o seguinte, você tem uma capará. Essa capará, ela espia você Vai na conversa. do seu erro, e esse erro impedia Tchau. você de receber a vida eterna, Amém. você acabou ganhando. Agora imagina o contrário. Se por causa, por exemplo, de 70 anos e alguns erros, 70 anos de vida nesse mundo, e alguns erros, você perder a eternidade da sua alma, poxa, isso é um prejuízo muito grande. Por isso que eu falei, você não merece o mundo vindouro, ninguém merece o mundo vindouro. Então, nós recebemos o mundo vindouro de bondade. Mas se tem alguma coisa que impede nós de receber essa bondade, e nós conseguimos limpar ela com sofrimento, com capará, com expiação, com alguma dor, com alguma coisa, poxa, o que é essa dorzinha frente ao benefício que eu vou receber no mundo vindouro? Bem, vem e completa o seguinte. Você deve dizer, saia e veja que o caminho é esse, e que leva uma pessoa à vida no mundo vindouro. Essa é a experiência do sofrimento. Ou seja, o sofrimento ele vai acelerar nosso crescimento espiritual como ser humano e como alma. O Rabino Ezeirá disse, eis que estava muito bom, este é o jardim do Éden, e eis que era muito bom, este é Geená, e Geená é então muito boa. E essa é uma pergunta retórica, isso é um análogo de um rei que tinha um pomar. Ele colocou trabalhadores lá e construiu um depósito na entrada e disse, qualquer pessoa que execute com sucesso o trabalho do pomar poderá entrar em seu tesouro. Quem não tiver um bom desempenho no trabalho do pomar não poderá entrar no tesouro. Assim também qualquer um que cumprir mitzvot e boas ações aqui no jardim, que está aqui, o jardim do Éden. Qualquer um que não cumpra mitzvot e boas ações, está aqui o Gehenna. E aqui eu quero explicar o que é esse Gehenna que eles chamam. Esse é o famoso Gehinnom. Ou seja, o que eles estão falando é o seguinte, o sofrimento depois da vida após a morte, e a entrada do Gehinnom, isso é muito bom. Você, que nem fala o salmista, né? A minha alma foi lançada, né, no Gehinnom. E ele fala o seguinte, então que ela possa sair pura, que ela possa sair alvejada, possa sair limpa. Fala, uau, como assim? A minha alma, quer dizer o seguinte, que se entrou alguma coisa com resquício, com sujeira, alguma coisa que impedia de eu estar bem na presença do rei, então que o Gehinnom ele possa me lavar, me limpar. E esse é o motivo de todas as almas ter que sofrer 12 meses no Gehinnom. Rabi Shmuel ben Yitzhak disse, este é muito bom, este é o anjo da vida, este é muito bom, este é o anjo da morte. Bem, vamos lá. Isso aqui são dois detalhes complicados, porque o anjo da vida é a Torá. O príncipe da Torá é o anjo Matat. Né? A gente não pode falar o nome dele, mas é um anjo que eles, pessoal, por aí até que eu pronunciando, é proibido, nunca se pronuncia, mas é o Metracimitron. É o príncipe da Torá. O que foi o próprio professor, vamos falar assim, de assuntos de Torá, de Moshe Rabbeinu. Tá, mas o anjo da morte, o professor do de Abraão, ele também é bom? Vamos entender isso aqui. A Torá é justamente o fruto da árvore da vida, que nos dá a vida eterna, a grandiosidade e tudo mais.
A desobediência, o desvio, por outro lado, é a própria essência do mal. Mas não mal para o mundo espiritual. Mal da minha escolha. Uma má escolha que eu tomei. Isso quer dizer que o próprio anjo da morte, a raiz dele está em Adam Arishon. A raiz desse anjo é o próprio Adam Arishon. Isso, em outras palavras, faz com que o que nós buscamos é o anjo da vida, o conhecimento da Torá, o aprendizado da Torá. Por outro lado, o que nós já temos é a morte. Porém, nada melhor do que a morte para fazer nós entender a vida. Ninguém chama mais pela vida do que uma pessoa que está prestes para falecer. Ninguém clama mais por um caminho de bondade, de severidade, de temor aos céus, do que uma pessoa que sabe que vai morrer. E por isso que se existe uma coisa má, é você não saber o dia da sua morte. Por outro lado, é uma coisa boa, porque isso faz com que a pessoa ela não fale o seguinte: já que eu sei que eu vou embora aos 65, então eu posso até aos 60 aprontar e depois faço chuvar. Algo bom e mal. Mas tem uma coisa que ela é boa, é a morte. E é por isso que a gente vai vendo que a cada geração que passou da Torá, o tempo de vida deles diminuíram. Os caras viviam 900 anos, de repente começaram a viver quase 300, né? 280, 270, 250 anos, 180 anos. De repente acabou nos 120 anos. Você fala assim, está caindo, na verdade está subindo. Uma vez que eles tinham muito tempo de fazer erros, pecado. Agora que eles têm menos tempo, eles têm mais consciência de que eles precisam ser pessoas melhores. Tolo é aquele que só pensa em melhorar no dia do seu falecimento. A pessoa broca é a pessoa que só pensa em ser uma pessoa melhor no dia do seu falecimento. É falso, enganoso. E sendo assim, ela não tem direito a um rabá, ao mundo vindouro, por causa disso. Não adianta eu esperar o dia da minha morte, na frente do Samuel Men, do Malahamat, para tentar consertar meus erros, tentar ajeitar minha família, tentar cuidar da minha casa. Tolo essa pessoa. Não dá tempo? É falso. Está fazendo isso porque se agora você percebeu que você não tem muito tempo. É falso. Você não fez isso por causa que isso é o correto. Você não fez isso porque a Hashem mandou. Você está fazendo isso agora para querer estar bem, já que vai morrer. Quem sabe ganhar alguns dias, ou pior, está bem na frente do Tribunal Celestial. Sendo que o Tribunal Celestial é um tribunal de Gevurah, de severidade. E ninguém vai passar a mãozinha na cabeça da pessoa. Poxa, coitadinho, ele não entendia. Poxa, coitadinho, ele não entendeu. Vão perguntar, poxa, tem a oportunidade de entender. Se não entendeu, porque você não quis. Eles não vão nem perguntar, eles vão afirmar. Então, o tribunal da vida após a morte, você acaba ficando mais tempo em silêncio que você consegue falar alguma coisa. E quando você fala é para concordar que o tribunal está certo. Porque o objetivo do tribunal é fazer concordar que você está certo. Você vai concordar com a punição que eles te der. Mas que tem como contestar isso, não tem? Com eles lá? Vamos lá. Que é um... Contestar o tribunal celestial depois da vida após a morte? Impossível. Você expor lá o seu ponto de vista. Se o seu ponto de vista ele estiver fora daquilo que a Torá te forneceu, você vira pó. Aí você volta de novo e eles falam, continue, fale. Na hora que você sentir a dor de ser cremado ao pó e voltar, você fala, não, deixa quieto. Vocês estão certos, meu ponto de vista é errôneo e assim por diante. Porque é mais ou menos o que acontece. Porque a pessoa fala o seguinte, poxa, mas eu nasci num lugar lá onde não tinha muita educação. Eles vão falar, tá, mas você nunca percebeu que lá não tinha educação? Eu nasci num familiar que todo mundo lá gritava. E você nunca percebeu que é só sua família que grita desse jeito? Não vai ter argumento. Para cada um argumento que uma pessoa tiver,
vai existir 600 bilhões de contra-argumento contra ela. Na verdade vai ser essa. A gente passa tempo bastante aqui para ter só contra-argumento. A nossa sorte é cumprir Torá e Mitzvot, para que no julgamento celestial, quem esteja nos tribunais sejam os rabinos. Na vida após a morte. Porque se tiver um rabino da nossa geração, Alguém pode testemunhar por você. talvez ele possa adoçar, sabe, fazer vista grossa. Não que você tá certo, mas fazer vista grossa da sua situação. Eles não testemunham pela gente, se a gente for ligados a eles, assim? Vamos lá. A nosso favor. Existe uma ideia de eles te ajudar, né? Mas isso geralmente quando não é bem a sua hora de ir embora. Se é a sua hora de ir embora, você precisa de um julgamento que seja capaz de trazer toda a severidade possível para que o seu julgamento seja exatamente justo, um julgamento onde que realmente seja justo, para que você possa fazer um conserto. Se eles encobrir os seus consertos, você ainda vai estar com defeito na sua alma, vai estar com manchas nas suas vestes. Como que essas manchas vão tirar? Eles vão ter que apontar essas manchas. Então por isso que eles não vão ter tipo bondade. Eles vão apontar as manchas, ó, a sua veste está suja. E quem sujou foi você mesmo. E através disso aí vai ter vários processos que vão purificar a sua alma. Seja o Sheol, Cafaquela, Guerrinam, reencarnação, os Gingulim, e assim por diante. E mesmo uma pessoa que não tinha mancha nenhuma e subiu lá em cima, pá, né? Ó, santa, 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 mesmo assim não é tão fácil assim para ela, porque diz que o justo, ele não tem descanso depois da morte. Então ele chega lá em cima e não consegue tirar férias. Poxa, eu já estudei bastante, trabalhei bastante na terra, né? Me cansei, me envelheci. Chega lá em cima, não. O pessoal manda uma listinha de tarefa pra ele, ó. Seguinte, trabalhe daqui, ó. Listinha de tarefa, né? Você ajude o fulano que está com dúvida na Torá, ajude o ciclano que está precisando arrumar emprego, ajude o outro lá que vai tropeçar no buraco, ó, vai ser daqui 3 horas. Se você não chegar lá a tempo, ele vai cair no buraco. E é aqueles momentos que a gente tem uma ideia, tem um insight, tem uma coisa que ajuda nós a mudar. Você entendeu? Qualquer pessoa consegue isso? Não. Somente as pessoas conectadas na Torá. Entendeu? Uma pessoa que não está conectada na Torá, ela consegue isso, mas não é através dos iburim. Um ru é um espírito que vem ajudar a pessoa. E a gente fala, o Shabbat ganha uma alma adicional, ganhou uma alma adicional quando começou o Shabbat no fechamento das velas. Essa alma só vai deixar nós na saída do Shabbat, na Havedalá. Ou seja, todo mundo recebe? Claro que não. Uma pessoa que está desconectada da Torá não recebe um ibur. Mas a pessoa que está desconectada da Torá, ela consegue ganhar uma outra coisa. Aí fora, na sexta-feira, é o dia que o pessoal mais sai para beber. É o dia que mais tem a permissão de uma outra coisa que não é o zibur entrar nas pessoas. É o dibuk. A pessoa que não está conectada da Torá, ela vai receber a ajuda dos céus também. Para ela achar a Torá, através do dibuk. Então, através do dibuk, ela vai ter problemas, vai entrar em depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tristeza, mágoa, ociosidade, só problema. Doenças, só problema. Através desses dibuk, dessas almas penadas vagando pelo mundo, É sexta-feira? ele... Só sexta? O dia que mais abre é na sexta-feira. Por quê? Por causa que esse é o dia que não tem julgamento. Ele está liberado. É o dia de descanso celestial. Então, O dia que Deus descansou. o dia de tribunal não poder apontar funciona sexta-feira. no Shabat. Então o Shabat entra, tá todo mundo livre, começa a passear. Por exemplo, hoje Adivinha para onde esse pessoal vai passear? Onde vai passear? Depende É. da ocasião. Um monte de alma penada vagando por aí, que cometeu um monte de pecado. Vão passear onde? Dá vontade do pessoal do copão, do churrasquinho, do barzinho, da festinha, não sei da onde. E esse pessoal, como é que eles estão? Pode calcular. Se o cara começar uma prática hoje, daqui 3 anos você vê a vida dele, ele está completamente acabado emocionalmente. Tá. Se ele já está nessa vida faz tempo, você vai ver que a vida do cara é uma bagunça. O cara tem maus relacionamentos, o cara tem maus familiares, o cara só tem problema, o cara não sei o que lá. O cara não consegue trazer luz e esperança para ninguém. Uma pessoa olha para ele e ninguém vê luz nele. Entendeu? Você olha para ele e tem dó dele. Que é a maioria da sociedade. Chega na segunda-feira ainda com ressaca para trabalhar e mandando embora.
não ajuda em nada esse comportamento. Nem físico e nem espiritual. Então, é mais ou menos aí. As pessoas recebem ajuda do alto. Isso é bom para elas, mas do jeito difícil, de um jeito doloroso. Então, o Ibur, ele não dá dor de cabeça na pessoa. Já um Dibuk pode dar um câncer, pode matar a pessoa. Várias histórias de Ibuk que ele assassina a pessoa. Entendeu? A pessoa recebe um decreto de ser morta por aquele Dibuk. Entendeu? Geralmente você está devendo para aquela alma. Você está devendo para aquela alma. Da outra vida, tal, fez cagada, tal. Agora nessa vida ele cobra. Entendeu? E isso é bom, porque pelo menos agora você conseguiu pagar a sua dívida que você tinha. Isso é ruim, ao ponto de vista dos leigos. Por quê? Porque a pessoa vai agoniar até a morte dela. Numa cama de hospital, num acidente, né? Nas 2 horas até o SAMU chegar, né? Amassado na ferragem. Não é coisa boa. São caparotes, são expiações? São expiações. Mas não quer dizer que são expiações que, vamos falar, vão ser alegres, né? Então por isso que nós temos que estar conectados com essa força de Torá. As duas são boas porque as duas estão te levando para o mesmo lugar. Seja a vida da Torá, ela vai te levar para o caminho do Olam Rabá. Seja o pior sofrimento do mundo, vai te obrigar a chegar nesse lugar onde você vai falar, eu quero a Torá. Um dos dois vão te obrigar. Ou seja, por bem ou por mal, você vai acabar chegando nessa conclusão. Bem, vamos lá. Pelo contrário, é análogo a um rei que preparou um banquete e convidou os convidados e trouxe diante dele uma travessa repleta de todos os tipos de iguarias. Ele disse: quem comer e abençoar o rei, coma e divirta-se. Mas quem comer e não abençoar o rei, sua cabeça será decepada à espada. Assim também, qualquer um que cumpra mitzvot e boas ações, está aqui o anjo da vida. E qualquer um que não cumpra mitzvot e boas ações, está aqui o anjo da morte. Então, ambos são bons. Rabi Shimon Bar Abba disse: eis que é muito bom. Tov, e agora olha o segredo. Tov meod. Esse é um atributo divino. Tov meod quer dizer justamente muito bom. Esse é um atributo divino de benevolência. Midat tov. E eis que é muito bom. Esse é um atributo divino de punição rigorosa. O atributo de punição rigorosa é, então, muito bom. Em vez disso, ele trabalha consciente na punição. De que maneira aplicá-la? Rabi Shimon disse, em nome de Rabi Shimon Bar Abba, todas as medidas divinas originais estão agora nulas, mas o princípio de medida por medida não foi anulado. Rav Huna disse, em nome de Rabi Yossi, desde o início da criação do mundo, o santo bendito seja, previu o princípio de acordo com a medida que uma pessoa distribui para os outros. Assim é distribuído para ele. E por isso que os sábios disseram, eis que é muito bom. Esse é o atributo de beneficência. E agora a gente entende uma outra coisa. Quem é que faz o julgamento celestial? É nós. É? Celestial? Quem faz o julgamento celestial é nós. A pessoa que ela está, como fala, fechada para o próximo. É fechado para ela também a benevolência espiritual. Uma pessoa, por exemplo, que ela é fechada para doar, seja de sadaqá, tal, a gente também vai fechar para ele as portas espirituais. Uma pessoa que é fechada para ensinar, a Hashem vai fechar para ele também a quantidade de sabedoria que ele vai aprender. Eu aceito, obrigado. A pessoa... Não, obrigado.
A pessoa que está fechada, por exemplo, que ela está presa dentro dela mesma, na questão como fala, de ela estar, por exemplo, em grupos, em comunidade, em harmonia com o próximo, ela só se dá bem com ela mesma. A mesma coisa acontecendo no tribunal celestial. Quando ela chega lá, ninguém vai se dar bem com ela. Vai ser pior o julgamento dela. E isso reflete no dia a dia. Porque constantemente nós estamos sendo julgados lá em cima. E constantemente nós precisamos de bênção. Nós precisamos de uma porta de emprego, de um serviço, de como fala, um aumento de salário, de saúde. Nós precisamos, constantemente nós estamos necessitando de algo. E constantemente o tribunal está revisando se a gente vamos receber ou não. É claro que esse é um tribunal pequeno, porque o maior tribunal é em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah eles pegam todas as coisas que nós fez durante o ano, soma em Rosh Hashanah, no dia do julgamento, e coloca o que nós vamos receber o ano inteiro. Então, se o ano seu está sendo ruim, é porque no outro ano você foi uma pessoa desprovida de amor ao próximo, desprovida de caridade, desprovida de estar com outros seres humanos. Ou seja, a medida que você mediu, lá no céu está sendo medida para você. Me dá kened, me dá. Medida por medida. Vou trazer só mais um tema, a gente já encerra. Os rabinos disseram, isso em nome do rabino Hanania Bar Ibi, o rabino Pinhas e o rabino Hikiya. Muito, a palavra muito em hebraico é meot. É homem, Adam. São idênticos às letras dessas palavras. São iguais às letras daquela que está escrito: Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito. Isso se refere ao homem. Então o que acontece? Quando você pega as letras em hebraico, né, que é a letra Aleph, Dan, Aleph, Dalet, perdão, Aleph, Dalet e Men, você também escreve 1008, só que você vai escrever com Men, Aleph, Dalet. Você vai trocar o Men final e tirar ele do fim e colocar ele no início, na frente do Aleph, Dalet. Você só vai mudar a combinação de letra. Então quando fala que a Shen ele viu que era muito, os sábios falam, ó, esse que ele viu que era muito, ele viu que eram muitos homens. Muito era o homem. O homem era muito se multiplicar. E nesse verso, os sábios acabam explicando isso porque está escrito que Deus conhece toda a sua criação. Desde o seu fim, já no seu princípio. Que Deus criou o fim no princípio. Ou seja, Deus conhece todas as histórias, todos os percalços, todas as ramificações, já lá no começo. Então não é como se ele tivesse olhado para a humanidade, olhado para o homem e não enxergado o que acontecer depois. Não enxergado que ia aparecer você, eu. Deus viu tudo isso. E ele olha para isso e fala, isso é bom. O que nós estamos fazendo aqui foi visto lá atrás. E ele fala, pô, isso aqui é bom. Não só que ele faz cada detalhe, mas também que nesse momento ele visualizou todos os detalhes e ele coloca uma sentença. Pô, isso foi bom. Isso é bom. Isso teve um bom motivo. Isso vai fazer parte de um bom crescimento. Isso aqui é bom. Então, ambos nós também estamos incluídos nisso. Os rabinos disseram isso em nome de Rabi Hanania, Bar Yadi, e Rabino Pinhas, e do Rabino Hikiya. Muito Meod e homem Adam são idênticos às letras das palavras. Iguais às letras daquela que está escrito: Deus viu tudo o que tinha feito e eis que era muito bom. Ele é referência para o homem. E Rabi Shimon ben Laskin disse: eis que muito bom, esse é o reino celestial, e eis que era muito bom, e este é o reino na terra. Então o reino na terra muito bom. Esta é uma pergunta retórica. Pelo contrário, é muito bom porque aborda as queixas das pessoas, como é afirmado: eu fiz a terra e criei o homem sobre ela. Isso em Isaías 45:12.
Era tarde, amanhã, sexto dia, e os céus e a terra foram acabados. Isso a gente leu, né, em Bereshit 1:31 ao 2:1, né? Gênesis 1:31 ao 2:1. E Rabino Yudá disse: esta é a hora adicional no fim da tarde de sexta-feira, que tira o profano e acrescenta o sagrado. Lógico, eles estão falando do Shabat, né? Você tira o dia comum para o comum, o cotidiano, e agora você acrescenta algo que fala que Hashem abençoou o Shabat. Ou seja, parou. A gente tinha visto bênçãos em pouquíssimas exceções. Uma delas foi com o homem, por exemplo, né? E Hashem abençoou o homem e disse para ele frutificar e multiplicar. E aqui a gente vê outra vez com o Shabat. O Shabat, ele também é um ser por si próprio. Para ser mais específico, um ser feminino por si próprio. O Shabat, se o comum, o lugar onde nós vivemos, é chamado de reino, né? O reino. Então, Malhut em hebraico. Se o reino onde nós estamos, ele é masculino, o rei é masculino, nós precisamos de uma rainha feminina. Este é o Shabat. A rainha. Então, ela vem com uma veste especial, cobre o mundo com uma luz especial, que é o que? Essa santificação que Deus faz no Shabat. Ele cobre o mundo recebe bênção através do Shabat. E conforme o tempo daquele Shabat acaba e passa dos dias comuns, eles começam a sobreviver desse resto de luz que sobra do Shabat. E isso volta, lá na quinta-feira a gente começa a dar Shabat Shalom, isso volta novamente já do amanhecer do novo Shabat. Ou seja, a luz de um Shabat dura até o próximo Shabat. A volta dele, a volta do próximo Shabat. Então, nós não vemos fisicamente como se fosse um sol nascendo, um sol se pondo semanalmente, esse sol chamado Shabat. Mas a gente sabe que existe uma santidade maior que vem, que mergulha o mundo nessa santidade por uma semana. E que essa santidade, ela é trazida novamente na próxima. Tanto que os sábios falam o seguinte, que tudo que você faz no Shabat, ele reflete na semana inteira. Se você faz uma verá no Shabat, a sua semana inteira vai ter problemática, a sua semana inteira você vai ter dificuldade para se conectar com a Hashem, a semana inteira você vai ter problemas por causa do Shabat. Se você faz coisas boas no Shabat, a semana inteira dá certo, a semana inteira é fácil, a semana inteira porque você cumpre bem o Shabat. Então, na forma que você trabalha com o Shabat, me dá, o Shabat vai trabalhar para você a semana inteira. É claro que isso é só uma alusão, mas a gente já consegue perceber, né? O que é isso que Deus abençoou o sábado, o que Deus abençoou, colocou uma bênção no sábado, para que essa bênção seja estendida por toda a semana. Porque Deus não abençoou a semana. Então a semana recebe bênção do Shabat. Então o Shabat ele tem que ser aquele dia que você pum, assim, uau, é Shabat. Não, agora eu tenho que... Não, é Shabat. Eu preciso parar tudo, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser uma pessoa nova, eu preciso ser outro Jorge. Porque é Shabat. Eu posso ser 99% no dia da semana, mas eu tenho que dar 100% no Shabat. O meu Shabat ele tem que ser diferente. Se durante a semana pode ter faísca entre uma pessoa e outra, no Shabat é proibido. Não adianta proibido ter faísca. Não pode nem esquentar. Nem esquentar. Piorou ter faísca. Eu não estou falando nem de fogueira, que fogueira semana inteira é proibida, No né? Shabat você tem que fazer tudo que você, as rezas, tudo certinho, podia ser bom, sua semana ser boa. Exato. Entendeu? Senão diz que, segundo a Torá fala que... Olha só. Ó, ficou com medo. Ficou com medo. Você tá com medo que você vai aprontar? Isso é que o sexto dia, ou seja, até for acabado, está escrito. Rabi, voltando um pouquinho, durante o trabalho no mundo foi concluído. E por isso que o sexto dia, que os céus e a terra foram acabados, está escrito. E Rabi Shimon ben Marta disse, até este ponto contamos os dias de acordo com a contagem do mundo. Aqui em diante, contamos de acordo com uma contagem diferente. Ou seja, nessa próximo momento que a Torá ela entra, né? A gente pegou e deu aqui, ó.
Estas são as cronologias dos céus e da terra que foram criados no dia em que Deus, o Todo-Poderoso, fez a terra e o céu. E aqui vem Rabi Shimon e diz o seguinte para nós, ó, a partir de agora, por favor, vocês vão contar a criação de forma diferente. Por quê? Sendo que o que nós vamos fazer é repetir a mesma história. Mas Rabi Shimon manda a gente contar diferente. Por quê? Inclusive até as passagens um pouco diferentes, né? Por exemplo, aqui Deus criou somente o homem, né? E aí já está aludido o homem e mulher junto. Nessa próxima leitura a gente vai ver que tipo, o homem foi criado primeiro e a mulher foi criada depois. Aí a gente vai entrar nos detalhes. Mas tipo assim, por que ele pede para fazer a contagem diferente? O segredo é o seguinte. Até aqui não é a primeira criação. Até esse momento, a gente já falou isso, não é a primeira criação. Só que mesmo aqui, para aludir isso, eu vou imaginar o seguinte. Imagina que você vai construir um prédio. Construir um prédio. Para o prédio funcionar bem, você vai ter que planejar. Até aqui é apenas uma criação criada de uma forma que eu vou trazer aqui como uma metáfora, como se fosse o pensamento. Tudo até aqui foi criado de acordo com o pensamento. Agora vamos falar da prática. O que isso significa? Até aqui nós estamos falando de Briá. Primeiro dia da criação, a gente falou da Atzilut. Tudo foi criado no primeiro dia. Deus idealizou Atzilut. Idealizou tudo. No segundo dia é Briá. E agora nós vamos ver a formação do Yetzirah, a formação das coisas nessa próxima cronologia. Agora vocês vão entender porque existem esses mundos espirituais. E somente quando Adão sai do jardim, a gente vai falar do quê? Do Asiá, desse mundo de ação, desse mundo físico. Então até agora, nesse momento, fala. Não fala, Tostão? Então até agora, nesse momento, não existe nenhuma criação física. Mas um detalhe importante dizer. Não é como se os 4 mundos espirituais, né, seja Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá, não estivessem funcionando. Mas estão sendo criados dentro deles e relatados em dias diferentes da Torá. Só que o segredo aqui é o seguinte. Quando nós estamos falando da próxima cronologia que nós vamos entrar, que vai explicar Adão se separar de Eva, não sei o quê, está falando do mundo do Olam Yetzirah, o Olam da formação, onde as coisas são formadas. É engraçado que não fala da criação do Olam de Asiá, do mundo da ação. Simplesmente o homem sai do jardim, ele cai e aparece no mundo da ação, no mundo físico. Sim. E os sábios explicam. Entenda, no momento que o Olam da Yetzirah está sendo tratado, ao mesmo tempo está sendo tratado, ao mesmo ligado o Olam de Asiá. O mundo físico e o mundo espiritual acompanham no mesmo ciclo. Conforme as coisas eram formadas no mundo espiritual, agora é o bug geral, tá? Conforme as coisas estão sendo criadas no mundo espiritual, elas iam automaticamente sendo criadas no mundo físico. Mas você fala assim, mas peraí. Isso vira um problema. E nós vamos tratar esse problema depois, não agora. Nós vamos tratar esse problema. Por quê? Porque nisso aqui a gente vai falar o seguinte, que é o famoso período shabático, né? Se passou 15 bilhões de anos no mundo físico, até o Adão aparecer aqui. Aí você fala assim, pô, tem um problema aqui. Porque se apareceu 15 bilhões de anos até o Adão apareceu aqui, não existia seres humanos antes de Adão aqui? E aí vem a resposta, a gente vai tratar isso depois com calma. Sim, existia. Como Adão está sendo tratado no Olam de Yetzirah, no mundo da formação, Gan Eden, nesse mundo já estavam sendo formados outros Adão. Outros homens. O que esses homens não tinham era comunicação com a Hashem. Nenhum deles era capaz de se conectar com a Hashem. Não eram seres humanos. Porque o ser humano
Ele é aquele que é capaz de se conectar com Deus. Tipo Neandertal, uma coisa assim, Aí você pega aqui um texto, 2000 e tralalá, e ele fala, ó, gente, não começa a contar na minha contagem. Não faz essa contagem, porque aqui nós estamos falando de outro mundo. Entendi. Primeiro mundo, Patzilut, Deus idealizou. Segundo mundo, criação, nós contamos o relato agora. Deus planejou, mentalizou. É só um exemplo. Cada detalhe, como vai funcionar as cadeias. Próxima leitura agora que nós vamos fazer. O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Poxa vida, poxa. O que Deus vai fazer? Deus vai ele simplesmente formar, entendeu? Colocar na prática. Fazer a maquetezinha. E depois? E depois o mundo físico é feito junto com a maquete. Se deu certo na maquete, deu certo aqui. E por isso que começa com Bereshit, que é a letra 2. Que a gente vai falar lá no primeiro conteúdo. Bet, de Reshit, que quer dizer início. Né? Formou a palavra Bereshit, mas a palavra início é Reshit. Então Bet, ali, na verdade, quer dizer que teve dois. Um físico e um espiritual. Um embaixo e um em cima. E isso funciona. Atzilut, quando ele fala no primeiro dia, ele já está falando que no mesmo dia que foi criado Atzilut, de Atzilut vai emanar todo mundo da criação. Todo mundo da criação. Que a gente vê todo o relato dos outros 5 dias, né? O primeiro dia foi Atzilut, então, nos outros 5 dias, vai ser todo mundo de Briá. Mas como todo mundo está sendo criado de Briá, existe um mundo abaixo dele. Ou seja, conforme eu idealizei e eu planejei, a maquete vai saindo. Esse é o Yetzirah. Ele acontece ao mesmo tempo, quer dizer que todos os mundos eles são feitos no mesmo tempo, dentro desses 6 dias. Mas esses 6 dias, pega para mim aquele livro ali, ó. Mas esses 6 dias, eles estão retratados de uma forma, eu abri aqui na página 30, ou na página 26, tanto faz. Vou pegar na página 26 e depois pegar na página 30. Vamos lá. Aqui um tratado, né? Esse tratado está no Sefer HaTemuná, um livro milenar. E ele traz o seguinte. Vamos lá. E a gente vai entender por que ele fala, gente, não conta igual. Conta que é uma criação dentro de outra criação. Dentro do mesmo relato, a mudança entre um e outro é porque nós estamos falando de um novo mundo sendo criado. Por isso que no segundo relato vai ter mais detalhes. Tipo, é a mesma criação. Não é como se Deus tivesse feito no primeiro, depois no segundo. Não, é a mesma criação. Ele vem e declara o seguinte. Sefer HaTemuná está falando de anos divinos. Quando declara que o mundo tem 42 mil anos de idade. Isso tem consequências espantosas, pois de acordo com a fonte do Midrash, um dia divino dura 1000 anos terrestres. Mas a gente pode encontrar essa fonte também no Salmo 90, tá? Salmo 90, se pegar lá o Salmo de Matira Bem, ele fala 1000 anos são para ti como um dia e tudo mais, mas o Midrash é a principal fonte aqui. Então, de acordo com o Midrash, um dia divino dura 1000 anos terrestres. E um ano divino consiste de 365 dias e um quarto, equivalente ao ano terrestre de 365.250 anos. Assim, de acordo com o Rabino Yitzhak de Akko, o universo tem 42 mil anos, vezes o 365.250 anos de idade. Isso é equivalente, ou seja, só se pegar o calendário que nós temos normal, 365 dias e um quarto de horas, e multiplicar por 1000, entendeu? E a gente vamos pegar esse arco e transforma isso e vai dar exatamente 15.340.500 anos quando esse livro foi escrito. Já tem alguns a mais. Então, qual a idade do mundo físico? 15 bilhões de anos, 340 milhões e 500 mil anos. Um número que, na realidade, ele é significativo. Porque hoje,
os observadores da cosmologia moderno, que conclui a expansão e o início do universo com o Big Bang, aproximaram de 15 bilhões de anos a idade do universo. Você vê, Torá e ciência sem briga, sem discussão. Na verdade, a ciência só se aproxima da Torá. Vamos lá, você pega aqui a página 30, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vou trazer aqui para vocês. Fala o seguinte. Esse aqui está no outro livro. Esse livro está no Otsar HaHaim, página 86b e 87b. Vamos lá. Como um de nossos anos tem 365 dias e um quarto, um ano nas alturas equivale, ou seja, lá de cima, equivale para nós 365.250 de anos de nossos anos. Pois, anos nas alturas, 2 anos nas alturas são mais de 730 mil anos nossos. A partir daí, continua por multiplicação por 49 anos. 49 mil anos. Cada um consiste de 365 dias e um quarto. Cada um sobrenatural, sendo 1000 de nossos anos. Pois isso está escrito. Naquele dia só Deus será exaltado. Isaías 2:11. Quem poderá contar a proeza de Deus? Salmos 106:2. O abençoado seja o seu nome, daquele cujo glorioso reino dura para sempre. E isso se refere-se ao que se diz nas Escrituras, contudo. Não importa quantas vezes esses números seja dobrado, não chegaria a nenhum segundo realmente para Deus. Entretanto, no tocante do ser infinito, basta ele ser chamado de infinito. Então tem que ter a parte em hebraico que está escrito e tudo mais. E tem um outro trecho que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte. Esse negócio de 42 mil anos saiu da onde? Saiu daqui, ó. Tem muitas fontes, tá? Mas a principal, ela sai daqui. Lembra que nós passamos no Bereshit 1:5? Lá que fala o seguinte, o Midrash afirma, o Midrash Rabbah afirma, isso é ensinado que houve ordens de tempos antes desta. Lembra que nós passamos? Falando disso no conteúdo anterior. Aqui ele explica o seguinte. Outro ensinamento do Midrash bastante conhecido, parece apoiar o conceito do ciclo sabático. Eu não vou entrar em todos os detalhes, vou pegar só uma frase que está em resumo aqui do conceito, tá bom? O Midrash declara: Deus criou o universo e destruiu. Um dos importantes trabalhos cabalístico clássico, Ma'acharet Elokut, declara explicitamente essa passagem. E se refere a mundos que existiram nos ciclos sabáticos anteriores à criação de Adão. Mas ela fala para mim, tá, mas aonde eles tiraram isso daí? Bem, a mesma fonte afirma explicitamente que os ensinamentos midráshicos, que houve ordens de tempo antes da criação, também está falando de ciclos sabáticos anteriores. Um trecho talmúdico aparece substanciar essa visão do ciclo sabático. De acordo com o Talmud, em alguns midrashins também, houve 974 gerações antes de Adão. Este número deriva do versículo: ele se lembra da sua aliança, a palavra empenhada para 1000 gerações. Isso está no Salmo 105. Ou seja, se no Salmo 105, com Moshe Rabbeinu, a aliança que Deus faz, ou a Arca da Aliança, uma aliança que Deus faz com o povo de Moisés, se naquela geração
Deus livrou daquela aliança que ele ia fazer. E já tinha se passado 1000 gerações. Quando a gente conta na Torá, de Adão até Moisés, houve só 26 gerações. Então você coloca 1000 menos 26, vai ter o número de 974. Ou seja, são gerações que existiram antes. E por que isso é importante? Porque agora, na nova forma, que a gente está falando da cronologia dos céus e da terra, que a gente, eu nem vou continuar a leitura, que a gente vai continuar a explicar mais sobre essa relação, que agora o mundo dos anjos e o mundo humano, ele está sendo criado. Quando o Adão ele chega aqui, vai ter se passado já exatamente 900, quando o Adão chega aqui, não, desculpa, quando o Moshe ele chega aqui, vai ter passado 1000 gerações. Quando Adão chega nesse mundo, como a primeira geração, vai ter se passado já 974 gerações no mundo físico. E também nos mundos espirituais. E a gente vai entrar isso mais tarde agora, porque agora nós vamos começar a falar mais sobre o nascimento dos demônios também. Vamos começar a falar sobre isso. E o que são esses demônios e qual é a relação dele com essas gerações que existiram antes de Adão e Eva. Tá bom? Bom, Cristiano.